Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Agradeço a todos, aos irmãos que me convidaram. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses 5,16. Primeira aos Tessalonicenses 5,16. Enquanto vocês encontram a passagem, eu quero falar brevemente sobre alguns livros que eu estou vendendo, estão aí fora. Esse aqui é o último dessa tiragem, digamos assim. Os dons não cessaram. Fui abordado sobre isso hoje à tarde, né? E vou falar um pouco sobre isso hoje à noite. Esse aqui é o lançamento. Chegou há poucos dias. As obras da carne, o fruto do Espírito. Esse aqui tem bastante ainda. Esse aqui é do ano passado, final do ano, pregando como Apolo. Apolo foi um grande pregador, de acordo com o Novo Testamento. Talvez o maior pregador, mais eloquente pregador, depois do Senhor Jesus, é claro. Esse aqui também é sobre pregação, é um livro mais completo. Vi que vocês têm pessoas aqui que pregam e recomendo esse aqui. Aqui vai desde a base bíblica da pregação até o pós-pregação, como elaborar a pregação, enfim. Vocês podem dar uma folheada lá fora após o culto. Esse aqui é um livreto, 40 páginas apenas. Os 5 sentidos na adoração. Foram 5 sermões que eu preguei na minha igreja. E fiz o livreto. O tato na adoração, o paladar na adoração e assim por diante. Mas esse aqui é um relançamento. Um novo título, a nova capa, mas o mesmo texto. O cânon do Novo Testamento. É um livro mais técnico. Baseado no meu trabalho de mestrado em Novo Testamento, tá? Então, tem lá para vocês darem uma olhada. E esse aqui é o principal, minha teologia sistemática. Teologia sistemática com a visão arminiana, que é a visão majoritária no meio brasileiro e mundial, mas ainda não havia uma teologia sistemática arminiana aqui no Brasil. Graças a Deus agora há. Vocês podem dar uma olhada no final. Muito bem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 21. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Amém. Meus irmãos, nós já oramos. E o tema que eu quero comentar com vocês hoje é: não apaguem o espírito, profetizem. Nós somos de uma geração onde as pessoas estão profetizando demais, mas estão profetizando sem Deus mandar profetizar. Esse texto, já no finalzinho da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que ele dá uma série de mandamentos, uma série de ordens curtas, mas que têm total relação entre si. Então eu quero extrair algumas lições aqui sobre esse tema: não apaguem o espírito, profetizem. Havia surgido falsos profetas na igreja de Tessalônica, que foi uma igreja fundada muito rapidamente. Paulo teve que sair de lá em meio a muita turbulência. E aquela igreja havia sido escolhida por Deus, mas foi plantada em apenas 3 sábados. Em 3 sábados, Paulo esteve na sinagoga ensinando a palavra de Deus, e assim aquela igreja foi plantada, tá? Então, havia surgido falsos profetas dizendo que eles deveriam, não precisavam mais trabalhar, porque Jesus já estava para voltar. E havia até gente preguiçosa no meio da igreja, dizendo que, não, agora que Jesus vai voltar logo, eu vou aproveitar meus últimos dias de vida, eu não vou mais trabalhar. E aí Paulo escreve 2 cartas rapidamente para aquela igreja, e dando orientações sobre isso. E uma das orientações era: aquele que não quer trabalhar, também não coma. Claro, direto ao assunto, sem ter tempo a perder, como Paulo costumava fazer. Então, um desses movimentos que estava prejudicando a igreja eram as falsas profecias. E, em primeiro lugar,
nós percebemos que alegria, oração e gratidão são marcas, são características de um cristão cheio do Espírito, de um cristão em chamas. Alegria, oração e gratidão. A gente vê isso nos versículos 16, 17 e 18. Juntos, alegrai-vos sempre. Uma das marcas das cartas paulinas é a ordem para se alegrar, principalmente na carta aos Filipenses, uma igreja que ele tinha um xodó a mais, digamos assim, porque aquela igreja nasceu de uma maneira diferente, bem atípica, nasceu com Paulo e Silas sendo presos injustamente, espancados na cadeia, num calabouço, e aí quando eles estavam orando por volta de meia-noite, cantando louvores a Deus, houve um terremoto, mas nenhuma parede caiu. As portas da prisão se abriram e ali começou uma igreja em Filipos. Então Paulo tinha um chamego a mais com a igreja dos Filipenses, mas ele também diz aqui para os irmãos se alegrarem sempre. Meus irmãos, se alegrar num culto como esse, com o ambiente todo preparado, iluminação propícia, som de primeira qualidade, excelentes músicos e tudo mais, até uma pessoa que pode chegar triste aqui, ela pode se animar, porque isso faz parte do ser humano. Nós somos completamente influenciáveis e a gente pode fazer parte do efeito manada. Agora, sozinho em casa, faltando coisas e em meio a muitas tribulações, só um cristão cheio do Espírito Santo pode permanecer alegre. Daqui a pouco esse culto vai acabar, vocês vão tirar foto, já tem tirado bastante, tem usado o celular mais do que deveriam, inclusive, durante o culto, pelo que eu tenho percebido. Mas vai ficar boas lembranças, isso é ótimo. Eu já tive a idade de vocês, de quase todos, né? Da maioria aqui. E fazia esse tipo de coisa também. E são boas lembranças, e é muito importante que isso aconteça. Porém, muito mais importante do que essa alegria, esse fervor, essa dança, tudo, no culto, é levar isso para o dia a dia. Ser alegre sempre, orar sempre e ser grato a Deus sempre por tudo. Essas três questões funcionam como uma espécie de termômetro para saber como anda a nossa vida de comunhão com Deus. Há sempre alegria no nosso coração, há oração, há gratidão a Deus, estamos no caminho certo. Se não há, precisamos nos achegar ainda mais a Deus. Cada vez que a tribulação aperta mais, a oração deve ser mais constante, para que a alegria seja abundante. Isso vai fazer com que também nós agradeçamos a Deus. Tem gente que faz confusão, dizendo que é alegrar-se, ou dar graças a Deus, melhor dizendo, em Cristo por todas as coisas, mas não em todas as coisas, não em todos os momentos. Eu diria para alguém que argumenta assim, para ir conversar com Jó. Jó deu graças a Deus por tudo ou em tudo. Tem gente que quer procurar um chifre na cabeça de cavalo, quando na verdade o texto é muito claro, dizendo que em qualquer tipo de situação que a gente passar, nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável a Ele, e Ele sabe o dia de amanhã, nós não sabemos. Deus faz inclusive com que coisas desagradáveis aconteçam conosco para o nosso próprio bem. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, está escrito que Deus pune ou dá umas palmadas, né, em todo aquele que Ele toma por filho. E que se nós, no caso os leitores originais, não estavam passando pela disciplina do Senhor, como os nossos pais outrora nos disciplinaram, ou seja, a gente levava uma surra quando era menor. Alguns de vocês eu acho que ainda estão na idade, né? Então não façam por onde. Nossos pais nos disciplinavam, Deus também nos disciplina. E Ele faz isso para que nós sejamos participantes da sua santidade. E se nós não temos passado por disciplina, é porque nós não somos filhos, mas somos bastardos. Meus irmãos, tem gente que acorda muito mal-humorado. Eu dou graças a Deus que minha esposa não é uma dessas pessoas. Eu também não sou, tá? Eu também não sou, graças a Deus. Minha esposa não veio para confirmar,
mas eu posso garantir que não. Será que, por exemplo, isso não é fruto de carnalidade? Já viram pessoas com aquela camisa do tipo, me poupe, se poupe, nos poupe? Geralmente é mulher feia. Geralmente é. Geralmente é alguém que ninguém está interessado mesmo. Que ninguém vai ser poupada, não se preocupe não. Esse tipo de gente, eu quero a distância. Meus irmãos, é aquela história, não chegue perto de mim. Eu não amanheci bem hoje. Será que isso não é carnalidade, irmãos? Uma coisa é a gente acordar doente, acordar com alguma dor, uma preocupação extra, ou ser muito cedo, a gente está acordando agora, todo dia a pessoa acorda de mau humor. E o caráter precisa ser transformado pelo Espírito. Talvez seja alguma questão hormonal. Então procure um médico, um endocrinologista, e resolva a situação. Se não resolver, se for uma questão de caráter, aí só Deus mesmo, tá? O povo de Deus não deve ser assim. Alegrai-vos sempre, ao acordar, ao deitar. Orai sem cessar. Eu tinha uma dúvida, e eu dizia, quando eu for para o seminário eu vou ver, então, se eu vou tirar essa dúvida. A minha dúvida sobre essa passagem era, orar sem cessar significa orar ao longo do dia todo, ou significa orar durante a vida toda? E eu disse, quando eu for para o seminário e aprender um pouquinho de grego, eu mesmo vou traduzir essa passagem e eu quero ver o que significa. E aí eu fui para o seminário, aprendi um pouquinho de grego, fiz a tradução, e sabe o que significa? Orai sem cessar. Essa é a tradução. Significa as duas coisas. Orar o dia inteiro, enquanto nós fazemos nossas tarefas diárias, e orar a vida toda, até que Jesus volte ou nos chame. Então, em primeiro lugar, não apaguem o espírito, profetizem. Alegria, oração e gratidão são marcas de um cristão cheio do Espírito, de um cristão em chamas. Segundo lugar, não apague o espírito. É isso que o texto diz no verso 20. Não apagueis o espírito. O fogo aqui é um dos símbolos do Espírito Santo. Nós já estamos inundados de todos os louvores que foram cantados sobre água, né? Que faz uma associação entre Deus, o Espírito Santo de modo geral, e a água, esse símbolo que é um dos símbolos bíblicos do Espírito Santo. Há outras passagens que mostram o fogo como sendo um símbolo da ira de Deus, tá? Mas aqui o fogo é um símbolo da presença de Deus, do Espírito de Deus. Aliás, o fogo também é um dos símbolos da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. E a lâmpada naquela época não era uma lâmpada elétrica, não. Era uma lâmpada com fogo. Ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus também aquece o coração. E o que aquece é o fogo. Quando aqueles dois discípulos caminhavam cerca de 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús, o texto diz que era cerca de 60 estádios. 60 estádios dá 11.100 metros, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros. Provavelmente era um casal. Jesus entra no meio do caminho e faz uma boa caminhada com eles, e ali o Senhor dá a maior aula de profecia bíblica de todos os tempos. A palavra de Deus encarnada, o próprio Cristo, usando palavras, explicando a palavra de Deus escrita. E aí ele faz que vai passar adiante, já está escurecendo, o casal o convida a pernoitar ali, e na hora da refeição ele parte o pão e some, desaparece. O Cristo ressurreto, e aparece em outro lugar. Um olhou para o outro e perguntou retoricamente: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras? As Escrituras fazem o coração do verdadeiro crente arder. Dr. Russell Shedd fez uma alegoria dessa passagem, dizendo que a chama ou o fogo do Espírito
aqueceu o coração deles, o fogo da palavra, iluminou os olhos deles a verem o Cristo ressurreto e incendiou os pés deles, porque logo após eles voltam os 11 quilômetros para anunciar que o Cristo havia ressuscitado. Então o verdadeiro fogo do Espírito Santo conduz a dizer àqueles que estão lá fora que Cristo está vivo e que salva pecadores. O verdadeiro fogo do Espírito não se apaga quando a banda para de tocar. Ele continua nos estimulando à evangelização. Não apaguem o Espírito. É uma advertência paulina muito séria. O Espírito pode ser apagado. Em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo escreveu: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados. Meus irmãos, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus. Então é nossa obrigação manter a chama do Espírito acesa na nossa vida. Ou seja, significa que nós devemos viver em santidade. À medida que vamos vivendo em santidade, a chama permanece acesa. E viver em santidade significa, além de não pecar, ou pecar o mínimo possível, a gente não vai conseguir parar de pecar completamente, como o próprio apóstolo João e o apóstolo Paulo disseram, mas quando nós pecarmos, nós nos arrependermos e confessar os nossos pecados a Deus. No capítulo 7 de Romanos, Paulo escreveu dizendo que o bem que ele queria fazer, nem sempre conseguia. Acabava fazendo o que ele não queria, que era o mal. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo escreveu dizendo que era o principal dos pecadores. E Paulo assim se considerava, porque ele havia perseguido a igreja do Senhor. E em 1 de João capítulo 1, o apóstolo diz: se dissermos, ele se coloca nisso aí, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Mas se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, não apague o Espírito. Quando chegar em casa, dobre os joelhos e ore. Peça a Deus para que Ele lhe encha do Espírito mais ainda, para que faça arder a chama do Espírito. E se não ardeu ainda, que comece hoje. Peça a Deus para lhe batizar com o Espírito Santo. Peça a Deus para lhe dar os dons do Espírito Santo, para ser útil nas mãos de Deus, na obra de Deus, para ser usado por Deus, como um médico usa um bisturi para cortar a carne que ele quer, para ferir e para curar. Não apague o Espírito. Em terceiro lugar, busque o dom de profecia. O texto diz, nos versos 20 e 21, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Essa passagem que a gente usa à torta e à direita, para dizer, não, mas eu escutei e retive o que era bom. Às vezes até para dizer que a gente está ouvindo hereges na internet. Não recomendo, tá? Não recomendo. Mas esse texto significa examinar tudo e conservar o que é bom em relação às profecias. Mas o que é profecia? Profecia, na antiga aliança, tinha 3 significados. Do Pentecostes para trás. Ou 4. Abraão é chamado de profeta, então qualquer representante de Deus era chamado de profeta, era um profeta. Profecia também podia significar o momento de adoração, de louvor a Deus, como aconteceu com Saul, quando ele estava perseguindo Davi, e havia um grupo de profetas profetizando, e Saul foi envolvido ali pela presença de Deus, e ficou sem roupa, inclusive, profetizando a noite toda, provavelmente apenas com a roupa de baixo, né? Provavelmente não foi completamente pelado. Esse é o segundo sentido. O terceiro sentido de profecia na antiga aliança era a profecia preditiva. Vai ser assim, daqui a tanto tempo vai acontecer isso. Se vocês pegarem qualquer dicionário de língua portuguesa, esse é o sentido principal que vai estar lá no dicionário de língua portuguesa.
Profecia significa revelação, adivinhação, prognóstico, previsão do futuro, algo do tipo. Mas na Bíblia, na Antiga Aliança, sobretudo, não era essa a maior parte da profecia. E o quarto sentido do que é uma profecia na Antiga Aliança, isto é, do Pentecostes para trás, era ensino. Por isso, tem um dos provérbios que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Isto é, não havendo ensino da palavra de Deus, o povo se corrompe. Por isso, vocês podem olhar depois em Isaías capítulo 58, que é o jejum que agrada a Deus. E em nenhum momento Isaías fala sobre ficar sem comer, que é o jejum. Ele está então ensinando ou pregando para o pessoal da sua época, cerca de 700 anos antes de Cristo, para fazer a devida aplicação do que significava a profecia. Então a profecia na velha aliança, a sua maior parte não é preditiva, é ensino, o que a gente chamaria hoje de pregação. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Nós estamos na nova aliança. E profecia do Pentecostes para frente, ou seja, do Pentecostes, do dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, até a segunda vinda do Senhor, significa revelação. Não é uma nova doutrina, não é um novo ensinamento, mas novas informações. E é por meio desse dom, que é o que mais deve ser buscado, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, o seguinte: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aliás, exortar não significa repreender, tá? Exortar significa praticamente consolação também. Meus irmãos, aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo já havia falado sobre os dons, sobre o corpo de Cristo, sobre o amor com o qual os dons devem ser exercidos, no que nós conhecemos como capítulo 13, que é erroneamente usado para casamentos, por exemplo. Esse texto nada tem a ver com casal, esse texto tem a ver com o uso dos dons em amor. E aí no capítulo 14 ele fecha essa parte da carta, fecha a sua argumentação, explicando que o dom de profecia é o melhor dos dons, é superior inclusive ao dom de línguas. Porque se todo mundo começar a falar em línguas, ninguém é edificado. Só quem fala, mas o que ouve não é edificado. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, busquem o dom de profecia. Porque por meio da profecia, outras pessoas serão abençoadas. Em quarto lugar, conservem o que é bom das profecias. Como é que se conserva o que é bom de uma profecia? Vamos ver algumas profecias que o Novo Testamento menciona. Atos capítulo 11, do verso 27 ao verso 30. Atos 11, 27 ao 30. Naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Lucas escreveu isso muito tempo depois. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui nós temos uma profecia. Não há ensino. Ágabo não está ensinando o Antigo Testamento. Ele tem uma revelação. Vai haver uma grande fome com os irmãos da Judéia. E aí a igreja se previne e manda ofertas para que o pessoal possa estocar comida. Agora Atos capítulo 13. Vire aí uma página,
do verso 1 ao verso 3. A liderança da igreja estava reunida num culto de adoração a Deus, e o Espírito mais uma vez usou de profecia para falar àquela igreja. Atos 13, do 1 ao 3. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Isto é, todos os 5 nomes que serão mencionados agora eram tanto profetas quanto mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Uma pausa aqui. Na língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, o nome que aparece antes está recebendo ênfase. Isso é uma questão gramatical. E vejam só, a igreja de Antioquia como era formada. 5 profetas e mestres eram os líderes daquela igreja: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. O menor profeta e mestre da igreja de Antioquia era Saulo. Vocês imaginem a qualidade do ensino daquela igreja. Deus escolheu o maior e o menor. Como diz no verso 2 e 3. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Mais uma vez, é o Espírito Santo que está falando. Como o Espírito Santo falou nesse momento? Como o Espírito Santo falou naquele culto? Ora, é muito simples. Lucas indicou já, o autor do livro, que os 5 eram profetas e mestres. Então, ou Simeão, ou Lúcio, ou Manaém profetizou que deveriam separar Barnabé e Saulo para a obra a qual Deus havia chamado. Outra profecia, Atos capítulo 21, versículos 10 e 11. Mais uma vez nós vemos o nome de Ágabo. Atos capítulo 21, versos 10 e 11. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Era um profeta itinerante, né? Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Então o cinto que Paulo usava naquela época não era como esses cintos de couro que nós estamos usando, muitas pessoas usando hoje. Não, era um pedaço de pano que podia ter de 3 a 5 metros e que era enrolado na altura do peito. Então era um cinto grande, que dava para Ágabo fazer toda a sua cena dramática, amarrando as mãos, ligando aos pés e dizendo que Paulo seria preso em Jerusalém, tá? Então isso é conservar o que é bom das profecias, a parte que veio de Deus. Porque pode ser que numa profecia um profeta se exceda e diga mais, além do que Deus mandou dizer. E o que é bom de uma profecia não é a parte que agrada ao nosso coração, é a parte que a gente entende que veio de Deus. Por isso precisamos de discernimento. Se estivermos cheios do Espírito, se estivermos em oração sem cessar, quando chegarem as profecias, nós saberemos quais partes são de Deus, quais partes não são de Deus. Bem, mas tem uma quinta questão para encerrar. Apenas Deus pode mandar alguém profetizar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não mande eu profetizar. Em toda a Escritura, vocês vão rodar de Gênesis a Apocalipse e não vão encontrar nenhum ser humano mandando o outro profetizar. Profetizar não é brincadeira não, irmãos. Eu vou profetizar aqui sobre vocês hoje. Não vou, a não ser que Deus mande. Agora, eu não estou profetizando, eu estou ensinando, estou pregando. A única vez em toda a Bíblia que um homem manda o outro profetizar
Não deu muito certo. Isso está registrado em Números, capítulo 22. Abram comigo. Profetizar significa mandar, ou falar, melhor dizendo, o que Deus mandar. Já brincaram de seu rei mandou dizer? Quem já brincou aqui de seu rei mandou dizer? É isso, só que não é brincadeira. Números capítulo 22, acompanhe comigo a leitura, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ler alguns trechos aqui. Números 22, do verso 1 ao verso 6. Se puder dar um pouco mais de luz para o pessoal acompanhar a leitura, agradeço. Depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos, e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: agora esta multidão vai devorar tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beó, em Petor, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: um povo que cobre a face da terra saiu do Egito, está acampado bem na minha frente. Peço-te que venhas agora amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu vença e possa expulsá-lo da terra, pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui um ser humano está mandando o outro profetizar. É a única vez que a Bíblia faz menção a isso. E é um feiticeiro, é um macumbeiro. Pois é. Por isso escolhi o tema: não apaguem o espírito, profetize, buscando o dom de profecia, não dizendo o desejo do seu próprio coração. Profecia não são votos que a gente faz no Natal e no Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu desejo que nesse próximo ano você seja próspero, sua família tenha saúde e muita paz. Está errado. Profecia é falar o que Deus mandou falar. É isso que está na Escritura. Nossa geração está profetizando demais, quando Deus não mandou profetizar. Vamos ler mais alguns versículos. Verso 20, Números 22, verso 20. Então de noite Deus veio a Balaão e disse-lhe: já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. Deus dizendo para Balaão só dizer o que ele dissesse. Versículo 35. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: vai com estes homens, mas falarás somente a palavra que eu te disser. É o anjo do Senhor. É uma cristofania, é uma aparição de Cristo antes dele encarnar. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque. Versículo 38. Balaão respondeu a Balaque: aqui estou eu, mas por acaso falaria eu alguma coisa de mim mesmo? Só falarei a palavra que Deus puser na minha boca. Façamos o mesmo. Capítulo 23 de Números, versículos 5 e 6. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque e assim falarás. Balaão voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto, com todos os líderes de Moabe. E aí falou todas as palavras que Deus mandou falar. Voltando para o nosso texto inicial, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 21, nós não devemos apagar o espírito, devemos manter essa chama viva, mas devemos profetizar, isto é, devemos buscar aquele dom que é o único dom que o Novo Testamento manda todos os crentes buscarem, como diz em 1 Coríntios 14, 1. Desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Se alguém aqui nunca pediu a Deus o dom de profetizar,
Peça hoje. É bíblico. A Escritura manda a gente fazer isso. E aí sim, não apaguem o espírito. Profetizem, mas somente o que Deus mandar. Não apaguem o espírito, busquem o dom de profecia para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.